Olá, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de ideal, do Centro Espírita Mansão da Esperança, Rio Pequeno, São Paulo, e a todos os seguidores e simpatizantes da doutrina espírita, onde quer que esteja, onde quer que essa mensagem, que esse recurso tecnológico possa chegar. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar sequência às atividades que estão sendo mantidas pela casa de forma virtualmente, uma vez que não podemos nos encontrar no espaço físico da casa, mas os trabalhos seguem a mesma orientação, o mesmo propósito, o mesmo ideal, de trazer reconforto, de trazer ânimo, de renovar dentro de cada um de nós os ensinamentos morais contidos nos ensinamentos do Mestre Jesus e à luz da doutrina espírita, de nos trazer forças, especialmente nesse momento, para superarmos as adversidades e retirarmos das adversidades os ensinamentos, especialmente agora, nesse processo em que estamos vivendo, que a humanidade está vivendo. Todos nós, não importa onde estamos. Se aqui nas Américas, se na África, se na Oceania, se na Ásia, onde quer que estivermos, todos estamos vivendo os mesmos sentimentos, estamos passando pelas mesmas adversidades. E devemos retirar os ensinamentos mais necessários e importantes para o nosso processo evolutivo. Essa tem que ser a orientação. O medo, o receio, a dúvida, os problemas, a pedra do caminho, tudo isso não pode ser maior do que os ensinamentos que nós temos que tirar disso daí. Bem, vamos para o tema deste encontro, que é a parábola dos talentos, e que está lá no capítulo 25 do evangelista Mateus, versículos de 14 a 30, e tem o equivalente em Lucas, que é a parábola das minas, e que está no capítulo 19, versículos de 11 a 27, e para todos aqueles que quiserem dar continuidade no ensino, à luz da doutrina espírita, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. E esse ensinamento de hoje tem essa passagem que Jesus nos deixou, que está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Abre aspas. Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade. E seguiu. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só talento, foi-se e fez uma cova no chão e enterrou o talento, escondendo o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 que havia ganho. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no que havia recebido, confiar-te-ei muito, entra no gozo do seu senhor. Chegou em seguida o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, entregastes-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe então o senhor da mesma forma: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco que lhe dei, confiar-te-ei o muito, entra no gozo do seu senhor. Entretanto, chegou por fim o que havia recebido somente 1 talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e recolhes onde não joeirastes. E atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu.
Porém o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei? Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria recebido o que é meu, com pelo menos os juros equivalentes. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 5 talentos, porque a todo que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ser-lhe-á será tirado. Ao servo inútil lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Este é a passagem que está contida em Mateus, e que nós faremos uma abordagem aqui, abordagem moral. Já sabemos que a palavra nos prende, mas que o Espírito vivifica. Então todo o ensinamento, todas as reflexões que nós iremos tirar deste ensinamento do Mestre Jesus terão um cunho moral e orientado pelo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de entrarmos especificamente no que é talento, todas essas coisas, eu gostaria de trazer uma abordagem geral do contexto, do que é aqueles que escondem o talento e do que é daqueles que não escondem o talento. Quais são as virtudes de cada um, ou os defeitos, não é? Que cada um tem. Daqueles que não escondem os talentos, nós podemos depreender que são aqueles que constroem pontes e que abrem caminhos, multiplicam riquezas, em detrimento daqueles que constroem muros e que são egoístas, que são aqueles que escondem os seus talentos. Também tem aqueles que, na visão dos que não esconderam, que são aqueles que multiplicam, que são solidários, que são justos. Já aqueles que escondem os seus talentos são os egoístas, são os omissos, são os negligentes, que não estão aí para nada. Não têm sequer sensibilidade para a dor alheia, não conseguem ter esse tipo de sentimento, de caridade, de solidariedade. Já aqueles que, de certa forma, não escondem os seus talentos, são otimistas, trabalham, promovem conquistas, conquistam coisas. Já os que escondem, no oposto disso daí, são preguiçosos, são fracos, são resmungadores, trabalham contra o fluxo natural. Se de um lado um é otimista, do outro lado são pessimistas, são negativos. Nada vai dar certo. Ó céus, ó vida! Os que não escondem os seus talentos vibram positivamente, vibram pelas conquistas não só suas, mas pelas conquistas dos que os cercam, promovem conquistas, auxiliam aqueles que estão sob a sua liderança, fazem com que os alcem voos, multiplicam. Já os que são os que escondem os seus talentos, torcem sempre pelo contrário, não gostam de ver a vitória alheia, são melindrosos, são seres que não têm uma visão colaborativista, não dão as mãos, querem seguir sozinhos, querem vencer sozinhos. Os que não escondem são audaciosos, correm atrás, vão buscar, aonde quer que estejam, a sua conquista. Já os que escondem os seus talentos são medrosos, são orientados pelo sentimento do medo, não
buscam vitórias além daquele seu campo. Se dão um passo adiante, receiam perder aquilo. Já os que estão com os talentos produzindo, sonham com coisas melhores, com dias melhores. E este sonho se materializa através das suas propostas, da sua busca. Enquanto os que escondem os seus talentos, irmãos e irmãs, não sonham. E se sonham, são sonhos destrutivos, são sonhos melancólicos, são sonhos pessimistas, negativistas, que não mostram conquistas, mas que mostram derrotas. E nesse contexto geral daqueles que não enterram seus talentos e daqueles que enterram seus talentos, nós vemos a expressão do amor. Quem ama não esconde, não enterra. Quem ama multiplica. E quem não ama, ele se retrai, ele esconde, ele enterra tudo aquilo que ele tem para não dividir. Uma abordagem geral, colocando esses dois cenários, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. E na palavra dos talentos, quem é o Senhor? É Deus. Quem são os trabalhadores? Somos nós. E quem são os talentos? Os talentos nós podemos aqui caminhar em várias reflexões, mas de modo geral, no ensinamento em que nós temos, os talentos são a vida, os dons, a virtude e as qualidades que cada um de nós temos, a capacidade que temos de empreender, de seguir, de realizar. Esses são os talentos. E a gente vê muitas pessoas demonstrando-os, multiplicando-os, levando-os aonde quer que possa, sem medir esforços, sem limitar-se, saindo às vezes das suas zonas de conforto, saindo sempre das suas zonas de conforto e indo além. Entretanto, aqueles que escondem os seus talentos são orientados muitas das vezes pelo medo. Medo de errar, medo de não ser capaz, medo de expor, medo de perder. E aí a gente volta lá para a parábola, aquele que entregou só um talento, retribuiu o talento que havia recebido e que tinha medo da severidade do seu Senhor. Eu te garanto, irmãos e irmãs, que se ele tivesse perdido aquele único talento, o Senhor teria sido mais complacente com ele, porque ele tentou, ele não se limitou. E o erro, a condição de errar, a condição de perder, está diretamente relacionada com aqueles que empreendem, com aqueles que buscam. Existe sempre uma parcela em que nós não caminhamos com 100% de certeza. Existe essa parcela da incerteza, da probabilidade do erro, da probabilidade de perder. Mas ao me lançar, ao buscar, ao sonhar, ao querer empreender, eu estou demonstrando essa capacidade de superar o medo, de superar a preguiça, a inércia, e ir além das minhas capacidades. Eu tenho certeza que se ele tivesse mostrado que tinha perdido aquele talento, o Senhor teria sido muito mais complacente com ele do que foi pela sua inépcia, pela sua preguiça, pelo seu medo. Outros, além do medo, fecham-se, enterram seus talentos pelo egoísmo, por não quererem dividir, por não quererem multiplicar. Tem um egoísmo impregnado, não compartilham nada, não dividem. Nas empresas, são os que se omitem,
São os que escondem as informações, não compartilham com os colegas de trabalho, são melindrosos, não auxiliam, não torcem pelo sucesso alheio. Estão lá preparados para puxar o tapete de quem quer que for. São maledicentes. Falam mal. Querem destruir a reputação alheia. Tem aqueles que querem construir a sua reputação, destruindo a reputação alheia. Quando eles têm que falar alguma coisa, eles se referem ao que o outro não fez para mostrar que ele fez. Ou mostrar e evidenciar o erro do companheiro ou do seu antecessor. Ao invés de mostrar a sua capacidade, ele busca evidenciá-la mostrando os erros do companheiro de trabalho. Nos lares, são os algozes dos lares. Não colaboram com nada. Estão sempre querendo ter opinião acima. E se alguém fala mais alto, eles querem falar mais alto e assim vai naquela guerrinha. São os egoístas. E escondem tudo. Escondem o seu talento. Além do medo, além do egoísmo, tem aqueles que são motivados, que escondem os seus talentos também pela inveja. Sim, pela inveja. Por que o outro ganhou 5 talentos? Por que o outro ganhou 2 talentos e eu ganhei só 1 talento? Por que o outro ganhou isso, ganhou aquilo? Por que o outro tem isso, tem aquilo e eu não tenho isso? Se eu não ganho igual o outro, não vou fazer nada. Vou entregar no limite. Vou entregar só aquilo que eu recebi. Tem muitos que são assim, especialmente nas empresas, especialmente nas relações humanas, quando nós não fazemos nada mais do que o outro faz para nós. Nós esperamos sempre que o outro nos cumprimente. Se ele não nos cumprimenta, já não cumprimentamos, já nos fechamos. Não somos capazes de dar um passo adiante, de agir ao invés de reagir. Medo, egoísmo, inveja foram certamente, podemos entrar em outras reflexões, trazer outros defeitos, mas foram os pilares e são os pilares de todos aqueles que escondem os seus talentos e não querem seguir adiante. Lembremos-nos, irmãos e irmãs, e é por isso que depois o Senhor dá para cada um alguma coisa, chegando a dar até para aquele que escondeu os seus talentos, retirando-o e, de certa forma, excomungando, porque nós temos a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que nos faz ser herdeiros de nós mesmos, que nos faz ser construtores da nossa própria existência, da nossa própria história. Lei de causa e efeito que nos diz que a semeadura é facultativa. Eu posso semear o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. E que tem um processo bonito e mágico da multiplicação. Por isso que o enunciado da lei de causa e efeito encerra-se assim: quem planta vento, colhe tempestade. E é por isso que aqueles que não enterraram os seus talentos receberam de volta outros tantos que produziram. Lei de causa e efeito e da multiplicação. E, infelizmente, aquele que não produziu nada, orientado pelo medo, orientado pelo egoísmo, orientado pela inveja, pela preguiça, teve retirado tudo aquilo que ele tinha e recebeu de volta tudo aquilo que ele produziu. É por isso que muitas pessoas, a gente vê as pessoas aí em situações lamentáveis, não generalizando, porque dentro da doutrina espírita o entendimento ele já nos orienta que a complexidade das existências não nos permite trazer uma relação direta de causa e efeito, mas que existe a lei de causa e efeito orientando a tudo isso. É por isso que a gente vê, irmãos e irmãs, a mendicância. Será que aquele mendigo
Novamente, não trazendo uma relação direta, mas será que aquele mendigo que ali está não foi o avarento na existência passada? A avareza tem como lição posterior a mendicância, para que nós possamos entender a necessidade do despreendimento, do compartilhamento. Será que aquela pessoa que está clamando por uma atenção hoje, clamando por alguma coisa, não foi o egoísta passado? Será que nós que estamos nessa condição não fomos o egoísta? Lembremos-nos, irmãos e irmãs, desses ensinamentos. O que fazemos com os nossos talentos? E vamos para o campo da batalha pacífica, da batalha amorosa, da batalha do Mestre Jesus. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos começar agora a mudar o nosso futuro. Já nos ensinou Chico Xavier. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Que possamos ter uma semana repleta de muita paz, de muita luz, de muito amor. Vamos deixar aqui vibrações de luz, iluminando a todos aqueles que necessitam, e que esta luz irradie pelos nossos lares, pelos nossos seres, por dentro de cada um de nós, fortalecendo-nos, encorajando-nos para superarmos todas as adversidades que o momento nos interpõe. E que essa luz, que essas vibrações cheguem aonde for mais necessária e possam ali promover os efeitos tão almejados e necessários para esse momento. Que assim seja, irmãos e irmãs. Obrigado pela oportunidade e até um breve encontro. Graças a Deus.